O objetivo deste vídeo é realizar um alerta de segurança em virtude do lançamento de um jogo para celulares que tem uma potencialidade muito grande de possíveis incidentes nas organizações militares. Vou demonstrar aqui um pouco do jogo e demonstrar exemplos que já vêm ocorrendo de incidente às instalações militares em diversos países. O jogo se chama Pokémon Go. Vamos lá falar um pouquinho sobre ele. O que é o Pokémon Go? É um jogo de realidade aumentada e um fenômeno na internet. Ele foi lançado recentemente nos Estados Unidos e já se alastrou para milhões de usuários em todo o mundo, inclusive no Brasil. Para entender um pouco do jogo, é necessário entender o que é a realidade aumentada. A realidade aumentada é uma interação muito aproximada do homem com o mundo virtual. Então, existem diversas aplicações que estão utilizando a realidade aumentada. Por exemplo, aplicações militares em simuladores de voo, simuladores de combate, jogos na medicina. E o jogo Pokémon Go, como é que ele funciona? Os participantes do jogo devem capturar os chamados Pokémons. São monstrinhos que vão aparecendo na tela e neste momento é o momento da vulnerabilidade às instalações militares. O jogo estimula que os participantes eles procurem por esses Pokémons, porque ele vai ganhando pontuação em relação aos Pokémons que ele encontra. Então vamos falar sobre as ameaças reais desse jogo. Então o jogo pode capturar imagens e vídeos dos celulares dos usuários que estão jogando esse jogo. E neste momento há uma flagrante violação de segurança orgânica, porque se um civil ou um militar dentro de uma instalação militar estiver tentando visualizar esses elementos, pode ser que em alguma área sensível da organização possa aparecer neste vídeo. O monstro pode aparecer em qualquer lugar. Então, não há por parte do fabricante do jogo um controle de georreferenciamento que diga, olha, essa área não pode aparecer esses elementos do jogo, porque trata-se de uma área militar. Então, ele não tem esse controle e os participantes desse jogo também não se preocupam com esse detalhe. Eles querem encontrar em qualquer lugar. A gente vai demonstrar isso mais à frente. O jogo ele pode captar o áudio dos celulares. E isso é um problema porque não há garantia de que no momento que o usuário não está jogando, o áudio não possa estar sendo captado. A mesma coisa vale para a câmera. Existe a possibilidade, por exemplo, de um hacker invadir aquele aparelho e, por conta de alguma vulnerabilidade no software, no jogo, ele se valer do acesso à câmera, do acesso ao áudio, para captar áudios sem que o usuário daquele aparelho celular, daquele jogo, possa estar sabendo. O jogo nem pode estar aberto, não pode nem estar sendo utilizado, mas uma brecha de vulnerabilidade pode dar acesso a esses equipamentos, né? O áudio e a câmera. Mundo real. Então vamos lá. O jogo está viciando, esse é o termo que é o mais apropriado, ele está viciando jovens e adultos. Então essa é uma preocupação muito grande. O vício do jogo ele é tão forte quanto um vício de bebida, um vício de cigarro, drogas. Isso é um problema de saúde também. Não há como a instituição controlar os smartphones das pessoas. Então, seja um civil visitando uma organização militar, ou seja um militar que possui um smartphone, se for um aparelho institucional, funcional, sim, mas um aparelho celular pessoal, não tem como saber o que é que tem instalado, quais aplicativos, jogos naquele celular.
vale destacar que está sendo um problema muito grande para diversas instituições de segurança no mundo inteiro, porque pessoas civis e também da própria instituição, seja instituição policial ou militar, fazer uso desse jogo. Nos Estados Unidos, há uma onda de invasão às organizações militares de lá. Por quê? Porque o jogo tem uma característica de quanto mais difícil é o local que aparece aquele elemento, o grau de dificuldade confere uma pontuação maior no jogo. Então, o local é desafiador. Uma instituição, uma organização militar, nem todos têm acesso ali. Então, aqueles elementos, eles, por serem poucos capturados, eles vão ter um valor maior. Casos reais acontecendo. Aqui a gente visualiza um militar de uma outra força, não dá para identificar qual, é estrangeira, e ele fala aqui que está parando o trabalho para fazer a captura lá, né, a visualização desse Pokémon. Aqui um outro exemplo, a página oficial do Exército Americano no Twitter colocou essa mensagem para tentar desmotivar as pessoas a tentarem entrar em organizações militares para caçar o Pokémon. Então, olha aí, ó, ele fala: fique fora da linha de fogo, Pikachu. Pikachu é um dos elementos do jogo. Esta é uma violação de segurança. Então, notem aqui que essa mensagem foi replicada, foi retweetada 11.400 vezes. E é uma tentativa do exército americano de divulgar para as pessoas que elas não tentem usar o aplicativo ou entrar em áreas militares. Aqui um exemplo de um dos mapas do jogo que evidentemente mostra um dos Pokémons dentro do Pentágono. Então alguém que está à procura desses elementos do jogo vai lá para tentar acessar esse elemento, para tentar capturar esse elemento. Então é nesse momento que alguém pode se passar, um paisano, um civil, pode se passar por um visitante para pedir informações, por exemplo, e nas instalações tentar fazer uso do celular para capturar esses elementos. Aqui um outro exemplo. Na base aérea de Maryland, nos Estados Unidos, um dos elementos apareceu numa área que é de difícil acesso. Então as pessoas podem tentar passar no meio de uma pista de voo, por exemplo. Então, como o jogo não tem controle de onde aparecem os elementos, então pode aparecer o elemento do jogo no meio da pista de pouso, por exemplo, de aeronaves, né? Ou em áreas ali que viola a segurança da organização. O jogo já chegou ao Brasil, então vamos ver aqui, ó. Olha esse exemplo aqui. Eu, para reproduzir este vídeo e tentar entender o funcionamento desse jogo, eu instalei ele no meu celular e pude verificar que esse exemplo aqui no mapa é a base administrativa do Curado, a antiga CIA Comando. Então nessa área aparecem alguns elementos do jogo que pode ser um fator de preocupação. Por quê? Porque do lado do comando da região, do lado da base administrativa, fica a escola técnica, né, o Cefet. Então, por exemplo, alunos daquela escola, né, daquela instituição, podem tentar pular o muro, por exemplo. Então, é evidente aí o grande risco que esse jogo pode trazer. Aqui nós podemos ver o seguinte:
o jogo demonstra na área da base administrativa um dos elementos para ser capturado. Então é nesse momento que o militar ele posiciona a câmera, a câmera filmadora do smartphone para poder capturar o elemento. E aí nós podemos ver ali a área de TFM, tá, da base administrativa. Recomendações aos militares, de forma geral: não utilizar o jogo dentro de instalações militares. Então, essa é uma das recomendações. A utilização de jogos proibidos é uma transgressão disciplinar e prevista no RDE. No anexo 1, item 55, versa o seguinte: